Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma ideia do reino para o nosso coração. É muito bom ter vocês aqui. Eu já estou aqui com a palavra de Deus nas mãos, meu coração sedento para estudar a palavra de Deus. Hoje iniciaremos uma série de estudos falando sobre segredos de gerações na igreja. Isso é de suma importância para o nosso elevo espiritual. Como é importante nós aprendermos sobre as gerações. Como é importante também sabermos em que geração estamos inseridas e como também lidar com as gerações que estão ao nosso redor. É importante nós sabermos para evitar e vencer os conflitos, porque assim nós iremos estar cada dia mais em coinonia, em unidade, fazendo a vontade do reino, aproveitando cada geração com seus conteúdos, e assim haverá um mover de Deus nessa geração presente. Eu quero basear esta série no Salmo de número 78, verso de número 4, que diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos. Abra sua Bíblia, pegue papel e caneta e anote esse versículo. Não esconderemos dos nossos filhos. Interessante, né? Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Aleluia! O seu poder e as maravilhas que Ele tem feito. É interessante esse texto e é importante que você repasse isso aí às gerações pós, para que todos assim sejam tocados, abençoados, fortalecidos pelo Senhor. Segredo de gerações na igreja. Existem muitos tipos de gerações e precisamos assim estar adequando a eles. Porque conhecendo, a gente vai saber como lidar. Existem alguns tipos como gerações tradicionais, os nascidos até 1950, os mais de 61 anos hoje. A geração chamada de Baby Boomer, que é conhecido pela geração pós-guerra mundial, entre os 1951 e 1964, hoje conhecido como aqueles que têm a idade de 46 até 60 anos de idade. Existe também a geração X, nós iremos estudar sobre essa geração. Os que nasceram entre 1965 e 1983. Entre 35 e 45 anos eles têm hoje. Existe também a geração Y, ou a geração Millennials. A geração Millennials. A geração nascida entre 1984 e 1990. Os que têm hoje a idade de 24 a 34 anos de idade. Existe a geração Z, ou a geração Centennials. Entre 1996 e 2000 assim nasceram. Hoje tem menos de 23 anos. E a geração que comanda, a geração atual, que está nascendo para formar uma geração envolvente e até desconhecida na sua função, é a geração Alfa, que é os nascidos a partir de 2010. Especificando um pouquinho sobre essas gerações, para que a gente possa estar aprofundando, eu gostaria hoje de falar para vocês sobre, em rápidas palavras e palavras interessantes, sobre a geração tradicional. Eita, geração interessante! A geração dos veteranos, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que é o pai dos nossos pais. Essas gerações tradicionais são os nascidos, como eu falei, antes ou aí até 1950. São pessoas extremamente dedicadas naquilo que eles fazem, que entendem e se conformam com o sacrifício. Eles valorizam demais o sacrifício. Admitem as recompensas tardias. Eles pregam isso. Respeitam demais a hierarquia. E são formais, os chamados burocratas. O lema deles é: o dever vem antes do prazer. Meu avô sempre falava isso. E são bons em tomar decisões pressionados. Isso nos ensina muita coisa. É importante você sacar.
Eles não gostam de desperdícios. Eles detestam desperdícios. Isso por conta da vida de sofrimento, cheia de escassez que dantes a maioria se vivia. É conhecida como a geração experiente. A geração que nós conhecemos pessoas hoje como a geração de Silvio Santos, a geração de Zagallo, a geração de Mandela, que faleceu, mas deixou um legado. Quem nunca ouviu falar de William Seymour, Daniel Berg, Gunnar Wigre? Quem nunca ouviu falar de Billy Graham, o grande pregador do século XXI? Benny Hinn e outras gerações de pastores que marcaram a nossa vida. Nas Assembleias de Deus, tem pastores que impactaram a nossa vida, como o pastor Paulo Leivas Macalão, como o pastor João Galdino de Lima, o meu pastor presidente de honra do Ministério de Santo Amaro no Brasil. Como também não falar do bispo Manuel Ferreira, do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Como não falar do meu presidente de honra da Bahia, da ADSA Brasil, o pastor Joaquim Félix dos Anjos, pastor Clemente José de Araújo. Como não falar da missionária Vitória, da missionária Leia Pimentel de Araújo. Como não falar de Davi Miranda, minha avó, meus avós sempre falam desse grande homem de Deus, que partiu para a glória, mas nos deixou um grande legado. Como não se falar de um homem de um legado incrível, Ed Macedo, missionário R.R. Soares, e dentre outros grandes homens de Deus. São verdadeiramente grandes. Grandes em histórias, grandes em legados, legados marcantes, histórias emocionantes, histórias que nos motivam até hoje, que nos motiva a querer fazer a obra de Deus. Talvez antes rígidos demais, duros ao extremo, intolerantes às vezes, mas honestos. Rapaz, isso ninguém pode tocar no seu dolo. Com o propósito de tudo, de nos fazermos mais fortes, mais firmes, mais responsáveis. São as gerações dos meus avós. Como eu amo sentar com essa geração. A geração que nos ensina. A geração que nos ensina respeito e nos ensina não em palavras, mas contando e tendo história para falar. A geração das Assembleias de Deus, a geração centenária. Como nós não enriquecemos com os hinos da harpa cristã, com os hinos do cantor cristão, a Igreja Batista do Brasil e fora dela, a história linda que ela tem. Como não falar da orquestra, dos corais, corais lindos que a gente ouvia cantar e as lágrimas desciam sobre o nosso pastor. Você presenciou isso? Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da nata da Assembleia de Deus e nós ainda desfrutamos de um pouquinho de alguma coisa. Grandes manifestações, os meus pastores já contaram o que acontecia. Manifestações de Deus que impactam essa geração, parece ser escândalo, mas é algo tremendo. Que legado de oração, de jejum, de trabalho árduo na obra de Deus, aleluia! Isso deixa o meu coração queimando ardente em fazer a obra do Senhor. Fizeram a obra de Deus de pé, a cavalo, em cima de um pau de arara, não somente ele, mas sua esposa e seus filhos. Eles sacrificavam a sua vida pela obra. Os cultos feitos à lamparina, ou conhecido como fifó. Uma geração rigorosa, sim, nos usos e costumes, mas que tinha um zelo muito lindo pela igreja, pela obra de Deus. Eles amavam falar de Jesus e da sua obra. Talvez não tinha a mesma formação teológica, mas tinha a graça manifestatória de Deus. Aproveite esta geração. Absorva o máximo dessa geração. É melhor você sentar com pessoas que te tragam experiência do que pessoas que te retardam em algumas coisas. Cresçam com essa geração. Esta geração tem muito a nos passar. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Até o próximo vídeo falando sobre a próxima geração. E vai ser bênção para nós, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar. Que Deus abençoe a todos.